Olá a todos, aqui é Rudy Rafael. Agora é dia 28 de março de 2019 e eu estou em minha casa em Joinville, Santa Catarina. Eu falo agora com vocês acerca dos vínculos afetivos que são estabelecidos entre os espíritos. Assim como os seres humanos estabelecem relações de afetividade uns entre si, os espíritos também estabelecem relações de amizade. Assim como os seres humanos vinculam-se conforme seus interesses, os espíritos também vinculam-se conforme seus interesses. A diferença é que os espíritos estabelecem relações de afetividade conforme seu propósito espiritual, enquanto os seres humanos estabelecem relações de afetividade conforme seu propósito voltado à materialidade. Os espíritos estabelecem relações de afetividade conforme um consegue auxiliar o outro em seu propósito evolutivo. Os espíritos que, enquanto encarnados, permanecem em amizade verdadeira e plena, ao desencarnar, permanecem com tal vínculo afetivo, estabelecendo-se assim que os espíritos conseguem ser amigos uns dos outros mesmo depois da morte. Ao contrário do que os seres humanos fazem, os espíritos, quando são amigos, não traem uns aos outros. Os espíritos amigos são leais uns aos outros e, inclusive, conseguem ser tão leais que estabelecem uma relação muito próxima à relação familiar que existe entre os seres humanos de mesmo raio sanguíneo. O raio sanguíneo dos espíritos amigos é a vibração conforme a sua própria egrégora. As egrégoras estabelecem relações familiares e os espíritos que fazem parte das mesmas egrégoras acabam se tornando verdadeiros irmãos espirituais. Os irmãos espirituais estão, assim, muito acima dos irmãos meramente carnais, pois seus vínculos transcendem a vida e a morte. Enquanto o raio sanguíneo estabelece apenas um vínculo afetivo da própria vida, o vínculo que existe entre os espíritos conforme suas egrégoras estabelece relações que transcendem a matéria e a própria vida e a própria morte. É importante que os espíritos que têm relações de amizade, que têm vínculos e que fazem parte da mesma egrégora, contribuam para a amizade que têm entre si, desenvolvendo cada vez mais laços, cada vez mais carinho e cada vez mais amor. Por mais que o ser humano pense que a amizade é algo que exista e que não deve ser alimentada, os espíritos bem sabem que as relações que possuem um com os outros devem ser alimentadas, devem ser regadas. Os espíritos devem trabalhar para que a relação entre um e outro se estabeleça da melhor forma possível, da forma mais plena possível e da forma mais produtiva possível. Os humanos estabelecem relações de amizade por coisas torpes, por coisas inúteis e por coisas não construtivas. Entretanto, os espíritos estabelecem relações de amizade para coisas construtivas. Os espíritos bons, os espíritos evoluídos, não são amigos uns dos outros meramente por entretenimento. Os espíritos são amigos uns dos outros para fazer crescer a sua própria egrégora, para fazer crescer os outros, para crescer, fazer o planeta onde estão e também para fazer crescer a si mesmos. O crescimento de um espírito não é um crescimento solitário. Os espíritos possuem amigos, os espíritos possuem mentores e os espíritos possuem redentores. Os mentores auxiliam os espíritos sendo um suporte hierárquico superior que lhes servirá como parâmetro para aquilo que podem ou não podem fazer. Os espíritos redentores são espíritos mais evoluídos ainda, que têm o condão de desempenhar o papel kármico para quando for necessário. Os espíritos amigos, que são os espíritos que estão no mesmo raio hierárquico e no mesmo raio vibracional, são meramente amigos. Amigos no sentido mais puro e cristalino possível. Os amigos no sentido espiritual, onde um dá a mão para o outro, onde um ajuda o outro e onde um estabelece uma relação de verdadeira amizade que possa desempenhar um papel de crescimento para o outro. Quando os espíritos encarnam, os espíritos que são amigos, eles conseguem ajudar um ao outro, inclusive no plano material, que é quando um espírito pode ser padrinho um do outro e assim lhe satisfazer aquilo que ele necessita financeiramente,
que é quando um espírito pode ser pai ou mãe um do outro e assim lhe ajudar financeiramente, que é quando um espírito pode inclusive ser um superior hierárquico no plano material em relação ao trabalho, que é quando o espírito acaba empregando o outro espírito de forma mais consciente e de uma forma mais amorosa, que é quando aquele espírito às vezes nem precisaria tanto daquele empregado, ou quando aquele espírito que vai vir a ser empregado não teria todos os requisitos para conseguir aquele emprego, mas os espíritos, como têm uma relação de carinho entre si por serem amigos, acabam se conectando. Essa relação de amizade entre um espírito e outro é muito bonita, é muito plena, é muito sublime e deve ser realmente louvada, pois em um mundo com tantas amizades frágeis, com tantas amizades que não duram um terremoto, com tantas amizades que não duram uma tormenta, com tantas amizades que não duram um furacão, a amizade espiritual serve como parâmetro para que a humanidade consiga vislumbrar algo além de si mesma. As relações humanas devem ser trabalhadas para que as amizades consigam transcender a materialidade. Amigos não devem de brigar entre si por coisas materiais, por coisas insanas, por coisas infrutíferas e por coisas que não edificam nenhum nem outro. A edificação na relação de amizade, ela vai confortar os espíritos que assim começam a se criar laços e estabelecer uma relação de amizade espiritual. A amizade espiritual serve para os dois espíritos, onde nenhum ganha e nenhum perde, mas todos ganham e um auxilia o outro. Para que uma pessoa consiga compreender quando se trata de uma relação de amizade espiritual ou não, ela deve, antes de tudo, vislumbrar qual é o raio de atuação de sua própria amizade. No que aquela amizade interfere em sua própria vida no plano terreno. Se é uma amizade que edifica algo espiritualmente ou é uma amizade meramente voltada ao plano material do entretenimento e da coisa boba. Os espíritos podem se tornar amigos e se tornar grandes amigos, e a espiritualidade está aí para também ligá-los.